Estou de volta para inaugurar um novo quadro para esse canal Tempter 60. Eu sou, obviamente, Tempter 60. E hoje, o quadro que será inaugurado aqui será um quadro dedicado aos heróis da ação. E heróis da ação eu me refiro às lendas das artes marciais, as lendas dos filmes de ação de uma época em que esses atores, né, esses personagens, eram vistos como heróis, tá? E heróis que se tornaram mais do que icônicos, eles se tornaram clássicos, porque até hoje, assistindo seus filmes, a gente vibra com o que eles fazem na tela. É claro que o primeiro desses heróis, não podia deixar de ser ele, o mestre Bruce Lee, que eu já vou começar a ler algumas informações extraídas do site do Wikipedia. Bruce Lee, nascido Lee Ju-fan, 27 de novembro de 1940, 20 de julho de 1973, tá? Ele morreu em 20 de julho de 1973, nasceu em novembro de 1940, foi um artista marcial e ator americano de Hong Kong. Ele foi o fundador do Jeet Kune Do, uma filosofia híbrida de artes marciais extraída de diferentes disciplinas de combate. Olha só que interessante. Creditado por ajudar a popularizar filmes de artes marciais na década de 70, Lee é considerado por alguns comentaristas e artistas marciais o artista marcial mais influente de todos os tempos e um ícone da cultura pop do século XX. Enfim, né? É o século XX? Provavelmente seria isso. Que fez a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Ele é creditado por promover o cinema de ação de Hong Kong e ajudar a mudar a maneira como os chineses eram apresentados nos filmes americanos. Aqui um ligeiro cumprimento da minha parte antes de continuar aqui. A gente sabe que filmes de Kung Fu já existiam bem antes do Bruce Lee aparecer. Óbvio, todo mundo sabe isso. Mas acontece que aqueles filmes de Kung Fu não eram filmes tão atrativos. Eram filmes até meio exagerados, né? Que os personagens voavam, tinha aquela cenas onde eles voavam. Vocês mesmos podem ver naquele filme dirigido por Ang Lee, O Tigre e o Dragão, que aquele filme retrata bem como eram os filmes, aqueles movimentos de Kung Fu da época. Era Kung Fu, óbvio. Kung Fu, imitando algum animal e tudo mais. Só que eu, na minha opinião de Tempter 60, eu sempre achei esses filmes bem medianos. Inclusive até o próprio Tigre e o Dragão foi concebido até por CGI, cara. Achei bem bosta esse filme. Mas isso aí não veio o caso. Estou me referindo aqui que filmes de Kung Fu, de artes marciais, existiam bem antes do Bruce Lee aparecer. O Bruce Lee foi o cara que revolucionou esses filmes e os levou a um novo patamar. Vamos continuar aqui as informações. Nascido em São Francisco e criado em Hong Kong, Lee foi apresentado à indústria cinematográfica de Hong Kong quando criança por seu pai. O pai dele era ator. Sua experiência inicial em artes marciais incluiu Wing Chun, treinado por Ip Man, Tai Chi, que é o Tai Chi Chuan, né? Aquele movimento que mostra a leveza. O próprio Bruce Lee ele explica sobre o Tai Chi Chuan em uma entrevista que ele concedeu na época. Tai Chi e o boxe, vencendo o torneio de boxe em Hong Kong. Olha só, mano. Ele venceu um torneio de boxe em Hong Kong. E brigas de rua frequentes, brigas de bairro em telhados. Olha só, cara. Em 1959, Lee mudou-se para Seattle, onde se matriculou na Universidade de Washington em 1961. Foi durante esse tempo nos Estados Unidos que ele começou a considerar ganhar dinheiro ensinando artes marciais, embora aspirasse ter uma carreira como ator. Ele abriu sua primeira escola de artes marciais operada em sua casa em Seattle, depois de mais tarde adicionar uma segunda escola em Oakland, Califórnia. Ele uma vez atraiu atenção significativa no Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach de 1964 da Califórnia ao fazer demonstrações e palestras. Tudo levou a uma grande demanda, cara. Nada aconteceu da noite pro dia. Continuando. Posteriormente, ele se mudou para Los Angeles para ensinar, onde seus alunos incluíam Chuck Norris, Sharon Tate e Kareem Abdul-Jabbar.
Na década de 70, seus filmes produzidos em Hong Kong e Hollywood levaram os filmes de artes marciais de Hong Kong a um novo nível de popularidade e aclamação, desencadeando uma onda de interesse ocidental nas artes marciais chinesas. A direção e o tom de seus filmes influenciaram e mudaram dramaticamente as artes marciais e os filmes de artes marciais de todo mundo. Olha só, cara, Bruce Lee foi um revolucionário, revolucionou o gênero. Com uma carreira abrangendo Hong Kong e Estados Unidos, ele é conhecido por seus papéis em 5 longa-metragens de artes marciais de Hong Kong no início dos anos 70. O Dragão Chinês, The Big Boss, de 1971, A Fúria do Dragão, de 72, de Lo Wei, dirigido por Lo Wei, O Voo do Dragão, de 72, da Golden Harvest, uma distribuidora asiática, dirigido e escrito por Lee, pelo próprio Bruce Lee, e Operação Dragão, de 73, e O Jogo da Morte, que isso aí eu vou falar mais tarde. O Jogo da Morte, 78, da Golden Harvest e Warner Brothers, ambos dirigidos por Robert Close. Após a morte de Lee, seus filmes ganharam um grande culto de seguidores. Ele se tornou uma figura icônica conhecida em todo o mundo, particularmente entre os chineses, com base em sua representação da cultura cantonesa em seus filmes, e entre os asiáticos americanos por desafiar os estereótipos asiáticos dos Estados Unidos. Olha só, cara. Bruce Lee é um revolucionário, velho. Um verdadeiro revolucionário. Lee morreu em julho de 73, aos 32 anos. Nossa, novo, muito novo. Desde sua morte, Lee continuou a ser uma influência proeminente nos esportes de combate modernos, incluindo judô, karatê, artes marciais mistas, que hoje é considerado mix of martial arts, né, MMA, e boxe. Bem como na cultura popular moderna, incluindo cinema, televisão, quadrinhos, animação e videogames. A Time nomeou Lee uma das 100 pessoas mais importantes do século XX, do século XXI, né? Eu falei século XXI, cara. Enfim, né? Enfim, acho que século XXI, não sei, é século XXI mesmo. Enfim. Bom, não sei, depois eu corrijo aqui. Comentando aqui, cara, o que eu tenho para falar do Bruce Lee, né? Bruce Lee, uma lenda. E ele é uma lenda mesmo. Ele fez por merecer o rótulo de ter se tornado uma lenda depois que ele faleceu. Inclusive, a causa-morte dele até hoje é um mistério, cara. A gente não sabe se ele morreu de edema cerebral, se estourou uma veia do cérebro dele, se ele foi envenenado e se ele foi vítima de alguma conspiração ali, porque parece que os chineses... Isso eu ouvi falar, cara, não sei se é verdade. Aquele filme lá que eles fizeram uma adaptação Dragão, a história de Bruce Lee, que inclusive é protagonizado pelo Jason Scott Lee, que eu não gosto daquele filme. Achei que a trilha sonora é fenomenal. Mas o filme é bem... Pelo que consta daquele filme, os chineses ficaram emputecidos com o Bruce Lee por ele ensinar o Kung Fu para o mundo, ele levar a arte deles para o mundo. Eu não sei, cara. Não sei se é verdade. Mas, cara, falando de Bruce Lee, o cara foi um revolucionário, velho. Revolucionou o gênero das artes marciais, revolucionou a forma como fazer filmes de ação. Ele também, além de artes marciais, ele é um excelente ator, cara. E eu falo aqui, eu vou deixar ressaltado desse vídeo, contando a história de Bruce Lee, cara, narrando a história dele, na verdade. Para ser ator, você tem que nascer com veia de ator, cara. Não adianta, quem não tem veia para ser ator, nunca vai ser ator, cara. Ah, mas o cara pode fazer um curso fodão e pode... Não adianta, cara. Se você não nasceu para ser ator, você não vai ser. O Bruce Lee já tinha esse porte expressivo, porque o pai dele já era ator. Então o Bruce Lee, desde pequenininho, já ficava vendo o que o pai fazia e ele queria fazer algo ainda melhor ainda. Você vê os filmes do Bruce Lee. Eu vou comentar mais pra frente nesse quadro. Tem uma autobiografia do Bruce Lee que chama Bruce Lee, a Lenda, que foi, inclusive... distribuído produzido pela Golden Harvest, não foi distribuído pela Golden Harvest, cara, essa distribuidora asiática, que estava distribuindo os filmes do Bruce Lee na época, lá, o Dragão Chinês e tudo mais. E esse documentário, na minha opinião, é o melhor documentário que teve do Bruce Lee. Mostra imagens dele pequenininho, mostra a ascensão dele, cara, como ele conseguiu sucesso nos Estados Unidos, as primeiras academias que ele dava aula, os alunos dele, o que ele queria realmente fazer no cinema, que ele queria continuar inovando, e assim vai, cara. Ele queria realmente inovar. Bruce Lee era um cara que queria inovar, cara. Ele não queria ficar preso em apenas um estereótipo. Ele queria inovar. Inovação, cara. Inovação. É a forma certa de descrever o objetivo do Bruce Lee
como artista marcial e como praticante de artes marciais, porque ele já praticou várias modalidades, cara. Ó, o que muitos vê aí vale tudo, MMA, Mix of Martial Arts, é o que o Bruce Lee fazia na época. E muitos desses caras aí, quando você vai falar de Bruce Lee, não, o Bruce Lee era apenas um China que muita coisa do que ele fazia era lenda. Ah, então, cara, isso eu já via desde o Orkut. Mas Bruce Lee, pra mim, é uma lenda e continua sendo um nome muito relevante até nos tempos de hoje. Ele nunca vai cair no ostracismo, ele nunca vai ser apagado. Bruce Lee, um homem, um ator, um artista marcial, um lutador que fez por merecer ter se tornado um clássico da cultura pop. Clássico, né, cara? Cultura pop, né? Ele fez por merecer o Hall da Fama, tá? E, infelizmente, isso aí viria se suceder em outras tragédias, né? Porque o filho dele, o Brandon Lee, que ele teve com a Linda Lee, infelizmente viria a perder a vida quando ele começou estava nas filmagens, se não me engano, acho que nas filmagens de O Corvo 2. Não foi nem no Corvo 1. Ele fez o Corvo 1, né? The Crow. Aí iria fazer uma sequência desse filme. E parece que o Brandon Lee morreu nas filmagens de O Corvo 2. Se eu estiver comendo bola aí, se vocês estiverem mais inteirados, depois vocês me corrijam aí nos comentários, beleza? Acho que eu até comi bola falando do século XX, XXI, não sei, pessoal. Com erros aí, depois a gente corrige, cara. Isso é normal acontecer, tá? Mas aqui estou relembrando a carreira histórica desse homem que fez por merecer o sucesso no Hall da Fama. Agora acho que eu defini bem. Ele fez por merecer o sucesso no Hall da Fama e ele é Bruce Lee. Continue acompanhando esse quadro que eu vou falar mais desse grande ídolo das artes marciais, artista marcial e um grande ator, que é Bruce Lee. Eu sou o Taper60 e você está no canal Taper60.